Atenção, espectadores, para o top de 5 segundos. Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Gripa Descomplica, onde você aprende matemática de maneira descomplicada. O assunto dessa videoaula é sobre raiz quadrada, hoje com a aula número 1. Bom pessoal, a raiz quadrada é uma operação matemática, assim como a adição, a subtração, a multiplicação, a divisão e a potenciação, que foi o que a gente viu anteriormente, tá? Então, assim como a subtração é a operação inversa da adição, assim como a divisão é a operação inversa da multiplicação, a raiz quadrada é a operação inversa da potência de 2, tá ok? O resultado de uma raiz quadrada pode ser um número exato ou não. E quando o resultado, que eu já vou explicar para vocês como chegar nele, quando ele for um resultado exato, esse número é chamado de quadrado perfeito, tá? Na geometria, a questão da raiz quadrada é útil para a gente determinar o lado de quadrados, que eu também vou estar mostrando para vocês em seguida alguns exemplos, tá? Bom, pessoal, então, vamos aos elementos da raiz quadrada, tá? Antes de eu ensinar para vocês como calcular, Vamos lá, os elementos da raiz quadrada. Essa operação ela é representada desta forma. Ó. Esse aqui é o símbolo, que é chamado de radical, beleza? Como é uma raiz quadrada, que vem lá do quadrado da potenciação, Ele é o 2, então aqui o índice, por isso o índice é 2, por isso que é chamado de raiz quadrada. O número que está dentro do radical, ele é chamado de radicando, tá ok? E o resultado é chamado de raiz, tá? Então, aqui nesse caso, nós temos a raiz quadrada de 25, que é igual a 5. Como? Por quê? De onde o professor tirou esse 5, professor? Por que o resultado foi 5? Então, vejam como é um conceito bem simples. Bom, como a raiz é a operação inversa, a raiz quadrada é a operação inversa da potência de 2, aí você olha aqui, nós temos raiz quadrada de 25. Então, a gente tem que pensar da seguinte maneira, qual o número que elevado ao quadrado vai dar 25? Que número é esse? É o 5, Portanto, o resultado aqui, a raiz será o 5. Tá certo? Eu já vou fazer mais exemplos em seguida para vocês. Bom, aqui tem uma observação muito importante, tá? Como a gente vai nesse momento estudar apenas sobre a raiz quadrada, tá? O índice sempre será igual a 2. Então, em uma raiz quadrada, pessoal, tá? Normalmente, o índice 2 ele não aparece, a gente não precisa escrever o índice 2. Então, aqui é a raiz quadrada de 4. A gente pode escrever desta forma. Não necessariamente a gente precisa colocar o número 2 aqui. Então, cada vez que você ver uma raiz tá, em que você não tenha o índice número 2 aparecendo, é porque é uma raiz quadrada. Tá? Ah, professor, e se tiver um 3? Aí seria uma raiz cúbica, Se tivesse um 4, seria uma raiz quarta, mas coisas que nós não vamos estudar nesse momento. Nesse momento, nós vamos estudar apenas a raiz quadrada. Por isso que quando não aparecer aqui o índice, vocês já devem saber que é o número 2, tá certo? Bom, pessoal, nesse tópico nós veremos como fazer a leitura e também os cálculos, tá? Então, como eu expliquei para vocês antes, a raiz quadrada é a operação inversa da potenciação, em que nós temos o expoente 2, correto? Então, a gente pode, para resolver a raiz quadrada, a gente pode pensar da seguinte forma, pessoal, que número elevado ao quadrado resulta no valor desta raiz? Ou então a gente pode pensar assim, que número multiplicado por ele mesmo resulta no valor desta raiz? Por quê? Porque o número, quando ele é multiplicado por ele mesmo, é a mesma coisa que elevar ao quadrado, tá? Então, a gente pode realizar os cálculos por tentativas quando a gente não conseguir fazê-los mentalmente, tá? Então, vamos aos exemplos aqui, exemplo número 1. Determinar as raízes, identificando o índice, radicando, raiz e escrevendo a leitura.
tá? Então, meu primeiro passo vai ser calcular. Vamos lá. Então, a raiz quadrada de 9, né? Raiz quadrada de 9. Então, de que maneira que eu vou pensar? Que número que elevado ao quadrado vai dar 9? Ou então, que número que multiplicado por ele mesmo vai dar 9? Que número é esse? É o 3, né? Então, a raiz aqui, pessoal, né, que é a resposta, é o 3. Tá? Agora, como o enunciado pede para mim determinar as raízes, identificar índice, radicando, né, escrever a leitura, tudo isso eu vou fazer agora nesse momento. Tá? Então, vamos lá. Primeiro, o índice, né? Quem é o índice, pessoal? O que eu falei para vocês ali anteriormente, né? O índice é esse número aqui, ó, que como não está aparecendo, significa que é uma raiz quadrada. E aí, se é uma raiz quadrada, o índice é 2, tá? Que é o que a gente vai ver nesse momento, né? Bom, o radicando, pessoal. O radicando é o número que está dentro do símbolo do radical, ó. Quem que está dentro do símbolo do radical? O 9. Então, o radicando é o 9, tá ok? A raiz, pessoal, a raiz é o resultado que a gente encontrou ali antes, que é o número 3, beleza? E agora a gente vai escrever a leitura, tá? Então, como é que fica a leitura nesse caso? Raiz quadrada de 9. Então, a gente escreve assim, ó. Raiz quadrada de 9. Beleza? Então fica assim. Vamos seguir esse mesmo ritmo aqui para as demais. Bom, na letra B, raiz quadrada de 36. Então vamos pensar. Que número que elevado ao quadrado resulta em 36? Ou que número que multiplicado por ele mesmo, né, resulta no valor desta raiz, resulta em 36? Esse número é o 6, correto? Então, vamos lá. Quem é o índice, pessoal? O índice é 2, porque é uma raiz quadrada, né? Quem é o radicando? O radicando é o símbolo que está dentro do radical, é o 36. A raiz, quem é a raiz? A raiz é o resultado, que é 6, né? E agora a leitura. Vamos então à leitura. Raiz quadrada, tá aqui, de 36, certo? Bom, na letra C, raiz quadrada de 49. Então, que número que elevado ao quadrado resulta em 49? Ou que número que multiplicado por ele mesmo resulta em 49? É o 7. Portanto, vamos lá. Quem é o índice aqui? O índice é o 2, porque é uma raiz quadrada, né? Quem é o radicando? O radicando é o número que está lá dentro do símbolo do radical, que é o 49. A raiz é o resultado, que é 7, né? Vamos à leitura. Como é que a gente escreve, então, a leitura? Raiz quadrada de 49, tá? Então, é exatamente assim que fica. Bom, na letra D, pessoal, raiz quadrada de 400, né? Então, que número que elevado ao quadrado vai gerar o número 400? Ou que número que multiplicado por ele mesmo vai gerar o número 400? Né? Ah, professor, eu não sei de cabeça. Então, se você não sabe de cabeça, você vai fazer tentativas, tá? Por exemplo, se eu fazer 10 vezes 10, vou fazer aqui em cima, tá? Se eu fazer 10 vezes 10, o resultado vai dar 100. Então, está longe ainda do 400, quer dizer que tem que ser um número maior do que 10, né? Aí eu vou tentando, 15 vezes 15, daí você vai fazer o cálculo da multiplicação no rascunho, 16 vezes 16, enfim, até o número que chega aqui ao 400, né? Bom, esse número, pessoal, vai ser o 20, tá? Então, o índice, agora, vamos lá, o índice é 2, porque é uma raiz quadrada, o radicando é o 400, a raiz é o 20, e aí a leitura vai ficar, então, raiz quadrada de 400. Tá certo, pessoal? Então, é assim que fica,
né? Vamos lá, na letra E, raiz quadrada de 729. Aí agora você já pode ter uma base, né, pessoal? Ó, é difícil de fazer mentalmente, mas daí você pode ter uma base. Se a raiz quadrada de 400 era 20, não faz sentido a raiz quadrada de 729 ser um número menor que 20, né? Porque um número menor que 20 multiplicado por ele mesmo vai ser um número menor que 400. Então eu vou tentar 25 vezes 25, 26 vezes 26, enfim, um que vai chegar aos 729, tá? E o que vai chegar aqui, pessoal, é o número 27, tá? Se você fazer 27 vezes 27, tá? Eu vou fazer aqui, inclusive, ó, só para você verificar. 27 vezes 27. 7 vezes 7, 49, vai 4. Né? 7 vezes 2, 14, com aquele 4, 18, deixamos uma casa, 2 vezes 7, 14, vai 1 aqui em cima, 2 vezes 2, 4, com aquele 1, 5. Ó. Então, aqui fica 9, 8 mais 4 fica 12, vem mais 1 aqui, 1 mais 1 mais 5 fica 7. Então, podem ver que fechou 729, o 27, né? 27 vezes ele mesmo. Ó. Então, vamos lá, o índice é 2. Né? O radicando é o valor, o número que está dentro do símbolo do radical, que é o 729. A raiz é o resultado, que é 27. E agora vamos à leitura. Como é que fica a leitura? Raiz quadrada de aqui 729, beleza? Então é assim que fica a leitura, tá ok, pessoal? Então, para resolver, é só você pensar que número que elevado ao quadrado resulta no valor desta raiz, ou então qual número que multiplicado por ele mesmo resulta no valor dessa raiz. Agora o que eu quero falar para você é o que eu comentei lá no começo do vídeo, né? Bem lá no início. O que eu falei para vocês? Que os números, né? Ou melhor, quando as raízes são exatas, significa que aquele número é chamado de quadrado perfeito, tá? Então, ó, a raiz quadrada de 9 deu um número exato, que é o 3. Então, 9 é um quadrado perfeito, tá? Raiz quadrada de 36 deu um número exato, que é o 6. Então, o 36 é um quadrado perfeito. Tá? O 49 também é um quadrado perfeito. O 400 também é um quadrado perfeito. O 729 também será um quadrado perfeito. Tá? Então, por exemplo, assim, ó, se eu tivesse aqui um exemplo, né, raiz quadrada de 40. Então, eu quero que você raciocine comigo. Se a raiz quadrada de 36 é 6 e a raiz quadrada de 49 é 7, a raiz quadrada de 40 está entre o 36 e o 49. Então, significa que o resultado vai estar entre 6 e 7. Se vai estar entre 6 e 7, não vai ser um número exato. Vai ser 6, alguma coisa, né? Que a gente não vai fazer aqui o cálculo para descobrir qual é. Mas basta você saber que não dá um número exato, um número inteiro, né? Então, significa o quê? Significa que o 40 não é um quadrado perfeito. Tá? Então, só para exemplificar aqui para vocês o que eu falei lá no início. Bom, agora o exemplo número 2 para a gente finalizar. Determinar a medida do lado de cada quadrado abaixo. Né? Então, aqui, pessoal, ó, a gente tem que esse quadrado aqui ele tem 100 centímetros quadrados. Né? Essa é a área desse quadrado, é o quanto que ele ocupa. Né? Bom, para mim saber quanto que mede cada lado desse quadrado é muito simples. Basta eu fazer a raiz quadrada do 100, né? Quanto que é a raiz quadrada do 100? É o 10, né? Por quê? Porque 10 vezes 10 vai dar 100. Ou então, porque 10 ao quadrado vai dar 100, né? Então, significa que cada lado desse quadrado, pessoal, tem 10 centímetros, tá? Vamos lá, no caso da letra B. Né? Para mim descobrir quanto mede cada lado aqui, então, eu vou fazer a raiz quadrada de 25. Quanto que é a raiz quadrada de 25? Que número que elevado ao quadrado dá 25? Ou então, que número que multiplicado por ele mesmo dá 25? É o 5, né? Então, significa que o lado desse quadrado é de 5 metros, tá? Aqui, a unidade de medida é metro, né? Por isso que eu coloquei metro aqui no final. E aqui era centímetro, por isso que eu coloquei centímetro aqui no final.
tá? Então, cada vez que a gente tiver que determinar o lado de um quadrado em que a gente tem a área dele, né? Basta a gente fazer a raiz quadrada, tá certo? Essa então foi a nossa videoaula de hoje. Se você gostou, deixe aquele like, compartilhe o vídeo para estar ajudando o canal. Se você não é inscrito, inscreva-se. E se você quiser fazer algum comentário, alguma sugestão, tirar alguma dúvida, pode fazê-lo que passará por uma análise e então será publicado. Obrigado pela atenção de todos.